época, né? É interessante a gente saber o que está acontecendo nesse mundo do acetaminofeno, né? Do paracetamol. Você sabe que o acetaminofeno, em algumas regiões do mundo, é conhecido como ele, né? Outros paracetamol. No Brasil aqui, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar em farmácia, lá em 1983, existiam os dois, o acetaminofeno e o paracetamol. Mas ficava uma bagunça muito grande na hora de os médicos prescreverem esse medicamento, né? Então normalizou, ficou tudo paracetamol, né? Então desde a época de 1980 que eu vi essa mudança acontecer. Obrigado, tá no meu canal, Fernandão da Farmácia. Todo dia eu estou aqui ensinando para vocês, dando dicas de saúde, tá? Espero que seja interessante esse vídeo aqui para vocês, tá? Porque é meio polêmico, né, o que está acontecendo hoje, né? Eu não sei que data que você está assistindo, mas a gente está em setembro de 2025. Então, assim, os Estados Unidos, tá? Não sei se você está a par disso, ele levantou uma hipótese, uma coisa que é hipotética, sobre, né, de que as mulheres grávidas, né, que usavam acetaminofeno ou paracetamol poderiam aumentar o risco de autismo nos seus filhos, né? Então foi levantada essa bandeira. E agora? O que está acontecendo? É verdade isso? Primeiro, nós sabemos que o diagnóstico de autismo melhorou muito no tempo para cá. Antes eram muitas condições separadas. Hoje eles juntaram tudo em três, né? Autismo de leve, autismo que precisa de um acompanhamento e o autismo que precisa de muito mais atenção, né? Fizeram isso, tá? Desde 2013, se eu não me engano, né? E por que levantaram essa bandeira a respeito dessa situação? Eu acredito que seja isso aqui, ó, interesse de regulações de alertas. É só para alertar as pessoas de que pode acontecer, né? Há um movimento para que os rótulos de medicamentos como o acetaminofeno, o paracetamol, incluam advertências sobre possíveis riscos de transtorno de neurodesenvolvimento, como autismo, transtorno de déficit de atenção. Isso aumenta naturalmente a atenção pública. Então, um grupo de pessoas falaram: coloca no rótulo isso. Por quê? Porque pode causar. Não tem evidência, mas pode causar. Porque está tendo muito, as pessoas consomem muito paracetamol, não entendem o mecanismo de dor, ficam tomando paracetamol aliás, analgésicos para isso, né? E muitas vezes sem saber o porquê da tua dor, né? Então é interesse para regulamentar os alertas, apenas rótulo, só rótulo, né? Mas isso traz um receio muito grande, porque é um receio de causar medo e as pessoas não tomarem medicamentos e passarem esse problema para o feto, né? A doença para o feto. Porque se você não controlar a febre, controlar a dor, isso pode ser transmitido para o feto, né? Autoridades de saúde e especialistas estão preocupados com essas afirmações sem evidências sólidas. Sem evidências sólidas ainda, né? Possam gerar medo desnecessário entre gestantes e levar a decisões médicas mal orientadas. Por exemplo, não tratar dor e febre quando necessário. E eu vivo falando para vocês que dor não é doença, febre também não é doença. Já falei, né? Você está me acompanhando, você sabe dessa. Você conhece alguém que é gestante e tá usando paracetamol, está tendo muita dor? Comenta aí com a gente, comenta. Esse comentário a gente vai responder vocês, tá? Esquenta não. Mas Fernando, levantou a polêmica, a bandeira, né? O interesse é de regulamentar o rótulo, né? Mas se a gente fizer isso, vai causar esse problema aqui. E o que os estudos científicos estão falando sobre isso, né? Até agora, né? Estudos mais confiáveis. Eu fiz um acatado aqui desses estudos aqui para vocês, tá? É um estudo feito na Suécia, onde quase 2,5 milhões de crianças no período que foram nascidas entre 1995 e 2019. Avaliou registros médicos e tentou acompanhar irmãos para controlar fatores genéticos e ambientais. Os irmãos eram observados com o passar do tempo
Um filho autista, com um transtorno de espectro autista, outro não. Observou-se ao longo do tempo, né? Por que um nasceu desse jeito? O que levou a fazer isso? O que levou um ter essa característica e outro não, né? Esse estudo não encontrou a associação entre o uso do acetaminofeno, que é o paracetamol, na gravidez e o risco aumentado de autismo, transtorno de déficit de atenção ou deficiência intelectual. É só um estudo de observação. O uso de modelos entre irmãos é de associação como predisposição genética ou condições maternas que levam tanto ao uso de medicamentos quanto ao risco elevado de desenvolvimento neurológico. Então, usou todos esses modelos aqui de só observar. Não foi coletado material o bastante para ter essas evidências, né? O que ainda não está claro nisso? Então, falou-se muito, mas o que não está claro? A maioria das evidências até agora não confirmam causalidade, né? O acetaminofeno para o autismo, apenas associações. Associou isso com aquilo lá. Então, não é que o bandido, não é que a pessoa que estava ali assistindo o IML carregar o corpo, ele assassinou. Ficou claro isso? Né? Apenas associações, as quais podem ser influenciadas por muitos fatores externos. Só casual. Nada determinado, né? A dosagem, o tempo de uso, qual trimestre da gravidez, você tomou no qual? No primeiro, segundo ou terceiro trimestre paracetamol com intensidade? Você tomou sem saber que estava grávida, né? Por isso que é interessante saber um pouco mais sobre o corpo, né? Que necessidade de dor foi? Uma dor, febre, você estava doente, era uma gripe, era uma infecção que você teve, né? Esses fatores, né? São variáveis que complicam muito as conclusões finais. Então, são muita coisa que pode acontecer, que podem desencadear o transtorno de espectro autista, que muitas vezes não está ligado ao acetaminofeno ou paracetamol, né? Conclusões estatísticas, por exemplo, se a gestante tem febre ou dor, por si só pode ser ligadas ao risco. Sim, uma infecção, uma dor generalizada, né? Ou até fatores genéticos e ambientais compartilhados. Isso torna difícil separar os efeitos do acetaminofeno, do paracetamol, em esses outros fatores. Então não tem como, ao primeiro momento, falar que ele causa isso. Então isso aqui é uma conclusão provisória, que diz que, com bases no que há de mais recente, não há evidências fortes ou conclusivas que o acetaminofeno ou paracetamol usado durante a gravidez provoque o autismo. Ele continua sendo considerado razoavelmente seguro para uso nesse contexto quando necessário, mas como todo medicamento deve se usar a dose mínima eficaz sobre orientação médica. Então, a dose para gestante é 500 miligramas, não é aquele 750 que é comum você achar por aí, tá? É um tema que merece mais estudo, especialmente com um bom controle das variáveis, para esclarecer que há algum risco real sobre a circunstância que ele pode se manifestar. Então, foi jogada a bandeira, vamos discutir isso? Mas por quê? Precisamos saber. Mas está tendo muito autismo. O diagnóstico mudou. Mas está tendo bastante. As pessoas estão tendo mais acesso à saúde. Mas a internet está cheia. Sim, a gente alimenta a internet. Está fazendo sentido para você? Se esse vídeo causou polêmica, se você conhece alguém, né, que passou por isso, se você é pai, mãe de uma criança que tem o transtorno de espectro autista, comenta aí. Como é que foi a tua gestação? Tranquila? Você passou por uso de medicamentos? Você fumava? Era ambiental o ambiente que você estava? Me conte um pouco mais aí. A gente gosta de saber um pouco disso. Beleza? Obrigado mais uma vez. Sou o Fernandão da Farmácia. Esse vídeo fez sentido para você? Um pouco dessa polêmica, né? Explicar o que está acontecendo, o que está... esse burbúrio que está acontecendo aí, né? Comenta aí com a gente, beleza? E mande esse vídeo para alguém que você ama. É muito interessante.
Eu estou todo dia aqui falando de saúde, tá? Sempre ao vivo, das 9 às 10 da manhã. Fernandão da Farmácia.